Fala galera, vamos continuar aqui nossos estudos. Eu queria chamar a atenção, nós paramos aqui sobre a consolidação do tripé econômico, né? Queria chamar a atenção para uma forma de cobrança de questões relacionadas a esse tema, que são análises de textos, análises de imagens, né? Eu queria chamar a atenção para vocês aqui para alguns pontos, né? Para familiarizá-los em cima disso. Repara aqui, galera, que nós temos, né, uma foto, como eu disse para vocês, eu tirei todas essas fotos aqui do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, tá? Fantástico. Olha essa primeira foto aqui, ó. Essa primeira foto que mostra JK dirigindo, né? Ó, JK tá aqui, ó, dirigindo um caminhão. Olha a empresa da alemã Mercedes-Benz, tá bom? E aqui você tem a explicação, ó. Juscelino Kubitschek inaugura novas instalações de fábricas de caminhões da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo. Então relacione São Paulo, São Bernardo do Campo, né? Com a questão da atração de multinacionais, com a questão do automóvel, né, tripé econômico. Então isso aqui deixa muito claro, né, tudo aquilo que nós falamos no vídeo anterior, tá bom? Interessantíssimo, né, uma das propostas de atração. Então reparem, gente, quando a gente fala de automóvel, né, o automóvel ele apresenta, né, símbolos importantes daquela realidade do capitalismo. Repare, né, o automóvel é um bem de consumo, é uma mercadoria, né, de importância, né? O automóvel te dá liberdade, né, e te dá individualidade, ou seja, não é diferente de um meio de transporte coletivo, onde ele não te leva para onde você quer. Então você não tem liberdade, não é algo que você pode chamar de seu. Então o automóvel encarnava, né, todos aqueles apelos relacionados à sociedade de consumo que crescia nesse período, tá bom? Então, a partir do consumo, o crescimento da capacidade de consumo, JK apresentava para a população uma falsa ideia do que o subdesenvolvimento poderia ser superado, né? Não precisava ser uma realidade eterna no Brasil, que o Brasil estava caminhando para um processo, né, de melhoria, de maior inserção. De fato, né, o Brasil cresceu economicamente, bacana, mas a gente tem que sempre lembrar que crescimento econômico não se reflete diretamente, não significa, né, de uma forma direta, desenvolvimento socioeconômico. Isso é extremamente importante, né? Durante esse período, durante o governo JK, várias contradições, né, serão criadas e outras tantas serão aprofundadas, mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso. Olha essa segunda imagem que interessante, ó, principais estradas na meta rodoviária. A lógica das BRs, né, já iniciadas durante o governo Vargas, continuem com força. Lembre-se que a gente falou que a questão dos transportes, né, era um dos campos das metas, do plano de metas JK. Bacana? E a lógica do rodoviarismo. O que a gente precisa entender sobre isso? Além da questão do automóvel significar algo moderno, algo, né, que representasse, que reproduzisse a sociedade de consumo, bacana? E o consumo trazia, né, aquela falsa ideia de melhoramentos, bacana? A lógica do rodoviarismo também atendia aos interesses, né, das multinacionais, como a gente pode estar falando aqui, né, de caminhões, automóveis, né, montadoras que chegavam ao Brasil, bacana. Só que ao mesmo tempo você tem que entender que a opção do rodoviarismo para integrar, né, territorialmente o Brasil foi uma opção que, de certa forma, por um lado, né, era um modelo rápido, né? A construção de rodovias, em comparação, por exemplo, às ferrovias, é muito mais rápido, menores investimentos iniciais para a construção, só que por outro lado, o custo de manutenção é muito mais elevado, certo? O custo de deslocamento, quando você relaciona capacidade de carga e consumo de combustível, é algo extremamente caro. Bacana, né? Se a gente fizer uma comparação direta, né, relacionando capacidade de carga transportada e consumo de energia, o transporte hidroviário ele é 15 vezes mais barato que o rodoviário. O ferroviário, né, ele é 8 vezes mais barato. Então, essa opção para um país de dimensões continentais como o Brasil é uma opção muito complicada. O que a gente percebe hoje? Que praticamente 70% daquilo que se desloca, né, em termos de mercadorias no Brasil perpassa pelas rodovias, através dos caminhões. Isso é muito tenso, isso é muito complicado. Você deve, né, tá entendendo aí dos noticiários que a lógica, né, do transporte rodoviário é essencial para o Brasil, é política essencial para o Brasil. Então não entrou nesses decretos, né,
tanto federais como estaduais, relacionados à contenção do coronavírus. Bacana? Isso também está diretamente relacionado à lógica, né, do custo país, do custo Brasil, aquilo que encarece a produção brasileira. A lógica dos transportes, né, está diretamente relacionada a esse custo, né, da produção brasileira em comparação a outros países. Certo? Então a gente vai perceber que nós temos estradas, né, com um custo muito grande de manutenção, nós temos a lógica de privatização de estradas com a implementação de pedágios, nós temos estradas mal sinalizadas, nós temos estradas perigosas, né, em más condições de conservação, então você pode perceber que o custo de manutenção é elevadíssimo, né, o custo relacionado a seguros é elevadíssimo, tá certo? E você soma as recentes práticas de roubo de carga, isso altera em muito, né, o preço das mercadorias. Isso cria, de certa forma, né, um dos principais gargalos econômicos brasileiros que nós discutimos, né, em aulas passadas. Isso é extremamente importante, tá legal? Então a opção que o Brasil, né, precisa implementar agora da lógica do transporte multimodal, né, intercalar os vários meios de transporte, cada um atendendo às suas necessidades, cada um apresentando as suas vantagens, né, cada um se adequando a determinada realidade física, a determinada realidade econômica, a determinado tipo de produto, é algo, né, que o Brasil precisa avançar e avançar e muito, e precisa, né, superar estruturas, barreiras, contradições que foram extremamente ampliadas ao longo de governos anteriores e como a gente está destacando aqui durante o governo JK também. Tá bom? Bacana? Queria te chamar a atenção para outras imagens para a gente analisar. Olha aqui, ó, JK, aqui ele vendo, né, um cenário, né, de obras. Você está vendo um canteiro de obras aqui, então você já deve estar entendendo que a gente está falando de Brasília. Dá uma olhada aqui, ó, que essa imagem vai parecer muito familiar para vocês, tá bom? Nesses momentos, né, de disputas políticas, nesses momentos tanta vicissitude, né, política, de debates, os noticiários estão focados nisso, você está presenciando, né, essa realidade, essa imagem aqui o tempo todo dos noticiários. Isso aqui é extremamente importante, né? Cara, e uma das imagens assim que chama muita atenção e muito rica em detalhes é essa aqui, galera. Essa aqui. Vou até copiar aqui e ampliá-la para a gente poder discutir melhor. Galera, olha essa imagem extremamente importante. O que a gente precisa entender? Né? Algumas realidades aconteciam, entre elas a necessidade de braços para trabalhar. O Centro-Oeste brasileiro, onde foi escolhido, né, para ser nova capital, né, o novo Distrito Federal do Brasil, ele era praticamente virgem em infraestrutura de monta, tá bom? E principalmente você precisava criar, né, uma fabulação que pudesse atrair a população. Aí vocês estão vendo, vocês estão sentindo, vocês estão vendo, reparem bem no semblante desse homem. Bacana, muitos nordestinos deixaram as suas regiões, deixaram as suas cidades, deixaram os seus bairros e se direcionaram para Brasília para servirem de mão de obra. Muitos levaram consigo suas famílias. Reparem que esse homem está levando são bornéis, são trouxas com os seus poucos pertences, e ele foi para lá com um sonho de conseguir emprego, de ter uma vida nova, de conseguir, né, depois trazer a sua família. Então Brasília era um verdadeiro sonho. Brasília era um verdadeiro sonho para muita gente. Esses trabalhadores da construção civil de Brasília, vindos do Nordeste, eles eram apelidados de candangos. Depois que Brasília foi erguida, depois que a capital foi construída, depois que ela foi inaugurada, há um processo de expulsão desses trabalhadores, há um processo de grande segregação socioespacial desses trabalhadores. É nesse momento que você tem as chamadas regiões satélites, né? A gente não pode chamar de municípios, são regiões satélites, são distritos satélites, né, de Brasília. Vão muitos desses distritos ocupar população pobre. E a contradição é muito forte. Enquanto Brasília tem o melhor IDH do Brasil, essas outras áreas periféricas, né, apresentam os piores indicadores sociais em termos de prostituição infantil, em termos de violência, em termos de tráfico, em termos, né, de perda de domínio territorial por
grupos, né, de milicianos, por grupos, né, de criminosos. A gente pode perceber o consumo de drogas por parte de uma população jovem, certo? Os maus tratos, né? Os indicadores péssimos aí em termos de saneamento. A gente pode perceber uma grande contradição. Então vale, né, a música de Herbert Viana, né, Os 300 Picaretas. Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete, na verdade, o sentimento da nação. É lobby, é conchave, é propina, é jeton, é variações do mesmo tema sem sair do tom. Brasília é uma ilha, eu falo porque eu sei. Uma cidade que fabrica sua própria lei, onde se vive mais ou menos como na Disneylândia. Se essa palhaçada fosse na Cinelândia, ia juntar muita gente para pegar na saída para fazer justiça uma vez na vida. Então, esse é um trecho inicial de uma música, né, Os 300 Picaretas, de Herbert Viana, líder, né, dos Paralamas, aí, dos Paralamas do Sucesso, bacana, que foi, né, que reflete justamente isso. Volta e meia os vestibulares chamam a atenção para essa contradição. Isso é extremamente importante, isso é extremamente rico, né? Já foi cobrado na UERJ, já foi cobrado em muitos vestibulares de São Paulo, volta e meia aparece, né, essa análise aí, essa contradição, tá bom? Eu queria chamar a atenção também para a gente finalizar aqui a nossa leitura, né, de imagens, a lógica do automóvel, né? O automóvel como grande símbolo desse desenvolvimento, como grande símbolo desse algo moderno, desse Brasil novo, desse Brasil que estava deixando o subdesenvolvimento para trás. Lembre-se, né, que nesse momento o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, né? O Brasil tinha perdido em 1950 a Copa do Mundo aqui, né, no Brasil, tinha perdido a final no Maracanã, né? Então o Brasil pela primeira vez foi campeão do Brasil, né? Campeão mundial em 1958, né? Garrincha era o grande símbolo, né? A JK se aproveitou muito dessa publicidade, da mesma forma que a ditadura militar se aproveitou muito da Copa de 70, né? Utilizando como figura aí principal Pelé, né? De fato, durante o período JK, foi o primeiro momento que uma seleção brasileira fez a famosa preparação inicial, um processo de profissionalismo. Isso mostrou que o Brasil estava avançando, né? Então foi um ambiente publicitariamente muito importante, muito, né, rico em termos de mudanças, né, urbanas e industriais, a lógica do consumo, a lógica do trabalho, né? O Brasil, de fato, estava uma nova realidade. O problema é que são Brasis, né? A gente está falando aqui de um cenário urbano, né, de uma propaganda, né, para justificar isso, bacana, para justificar o consumo de bens, né, duráveis, de bens não duráveis, mas que isso não se refletia em grande parte das cidades, em grande parte das regiões centrais dos municípios, em grande parte das regiões brasileiras. As contradições avançavam, né, o intenso êxodo rural avançava, tá? Então é um dos tópicos que a gente vai dar prosseguimento no próximo vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, lembrem-se, né? Vai anotando aí, para no segundo momento você não, né, você mandar por e-mail. Não esqueça, tá bom? Então, se não anotar, pode correr o risco de esquecer. Beleza, meus amores? Até daqui a pouco.